Gente, eu fui cair na tentação de ficar com o namorado da minha amiga e agora ele não para de me perseguir e de me ameaçar. Ei, fica aí que tem história nova. Eu sei que a essa altura já tá todo mundo me julgando. E tudo bem, se fosse ao contrário, eu também estaria julgando, porque eu sei que o que eu fiz não foi a maior prova de amizade. Nós conhecemos ele ao mesmo tempo, através de alguns amigos, em uma das ocasiões em que a gente saiu pra bar e tudo. E quando a gente conheceu, eu me interessei por ele na mesma hora. Eu até falei pra minha amiga e tal, que eu tinha gostado dele e tudo. Ela não tinha se interessado por ele. Então ela me deu a maior força pra ficar com ele e tal. Só que acabou que ele não quis ficar comigo. No final de tudo, ele queria ficar com ela. E ela ficou enrolando ele por muito tempo por causa de mim. Mas eu fui e falei pra ela que tudo bem. Eu não estava apaixonada por ele. Eu só tinha me interessado. Mas se ele não queria ficar comigo, tudo bem ela ficar com ele. E nisso, eles começaram a ficar e eu fui viver minha vida. Fiquei com outras pessoas e tal. Quando eu via eles juntos, gente, não me incomodava. Eu não sentia ciúmes. Realmente não sentia nada. Porque, tipo, eu só tinha me interessado por ele, mas só foi aquele interesse que deu naquele momento e depois passou. Então, quando eles estavam juntos, quando eles começaram a namorar, não me incomodava de jeito nenhum. E a gente virou todo mundo muito amigo, nós saíamos em grupo, íamos pra cinema, festas, bares e tal. A gente realmente virou um grupo muito unido. Só que depois de alguns meses deles dois namorando, ele começou a dar umas investidas em mim, sabe? E eu percebia que ele ficava me olhando muito, ele ficava jogando algumas brincadeirinhas de duplo sentido. Então eu comecei a perceber que ele estava dando uma investida em mim. Só que eu não dava muita confiança nele, justamente por causa da minha amiga. E eu também não falava nada pra ela, porque o que eu ia dizer, né? Tipo, ele tá brincando comigo, ele tá falando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Era capaz dela nem acreditar. Então eu simplesmente não dava confiança pra ele e também não falava nada pra ela. Só que ao mesmo tempo em que ele começou a dar essas investidas, começou a despertar em mim o interesse de novo. Aquele interesse lá do início de quando eu conheci ele, mesmo eu lutando pra que aquele interesse fosse embora. E mesmo eu estando interessada de novo em ficar com ele, eu sempre evitava ficar sozinha, eu não dava confiança, eu realmente estava tendo uma luta interna comigo mesma. Só que em uma ocasião, onde a minha amiga não estava, nós estávamos, eu, ele, uns amigos, essa minha amiga tinha viajado com os pais, nós acabamos ficando bêbados e eu acabei ficando com ele. É claro que eu acabei me sentindo a pior pessoa do mundo. Então, no outro dia, eu falei pra ele que aquilo não podia acontecer, que tinha sido erro, que eu não devia, que ele não devia, enfim. Eu fiquei me sentindo real muito mal. E eu falei pra ele que era pra gente nunca mais tocar nesse assunto, que aquilo nunca mais iria acontecer. Só que ele não aceitou tão fácil, né? Ele começou a ficar me perseguindo, ele começou a me ligar, me mandava mensagem, eu recusava as ligações, eu bloqueei no WhatsApp, eu tirei de todas as minhas redes sociais e bloqueei. E comecei a evitar sair com a minha amiga e com ele. Ele ia na porta da minha casa e a minha mãe sempre foi muito minha amiga, ela sabia do que estava acontecendo, ela tinha que expulsar ele da frente da minha casa e eu fiquei morrendo de medo da minha amiga saber daquela situação. E tipo, eu quis me afastar dele o máximo que eu pude, o máximo que eu pude mesmo. Eu não atendia as ligações, eu não respondia, eu não fazia absolutamente nada. Eu vivia mandando ele se afastar de mim, mas ele não aceitava. Até chegar momentos em que ele ia no meu trabalho me procurar, ele perturbava os meus colegas de trabalho para falar comigo. Só que a gota d'água veio no momento em que eu voltando para casa, era por volta tipo de 6:30 da tarde, no meu carro. Tinha uma rua que eu pegava para ir para casa, que essa rua era muito parada, tipo, não tinha muito movimento de carro. Quando simplesmente eu estava quase saindo dessa rua, ele veio com o carro dele e entrou na minha frente para me fechar, para me bloquear, para que eu não pudesse passar. Aí eu tive que frear, né? Ele desceu do carro dele, ele veio com tudo para cima do meu carro e com um pedaço de pau que ele tinha, imenso pau e grosso, ele começou a ameaçar para que eu saísse do carro. Tipo, não queria sair, de jeito nenhum, eu tava morrendo de medo. Não saí do carro, tranquei todas as portas e fiquei tentando sair, tentando dar ré, tentando voltar e tal. Até que teve um momento em que ele começou a bater no meu carro com um pedaço de pau. Ele começou a quebrar o carro todinho e quebrar todos os vidros para que eu saísse do carro. Aí eu pensei, né? Agora é o momento em que a minha vida tá acabando aqui e agora, porque esse homem tá louco. O meu maior medo era que a minha amiga descobrisse toda aquela situação, porque ela era muito apaixonada por ele. Então, além da decepção de eu ter ficado com o namorado dela, também ia vir a decepção do quão louco ele tinha ficado. E aí, enquanto ele estava quebrando o meu carro, eu não pensei em outra coisa. Eu peguei o telefone e liguei imediatamente para a polícia. E naquele momento já ia ser tarde demais. Todo mundo ia saber do que estava acontecendo. Parte 2. Eu acabei ligando para a polícia, só que meio que não deu tempo de falar de fato, de dizer o que estava acontecendo e nem aonde eu estava, porque ele quebrou os vidros do carro muito rápido.
E ele começou a me puxar pela janela do carro. Como tinha vários pedaços do vidro, né, do carro, quando ele me puxou, saiu arranhando o meu braço, arranhou aqui a lateral do meu corpo, a minha perna. Eu fiquei toda cortada com os restos de vidro que tinha na parte do carro, da porta, da onde fica a janela. E quando ele conseguiu me tirar do carro, ele tava muito nervoso, ele só fazia gritar, ele só fazia perguntar o porquê que eu não queria sair com ele, porquê que eu não queria ficar com ele, porque eu era dele, porque eu não ia me afastar dele e tal. Ele tava realmente muito perturbado. E como eu estava com muito medo dele naquele momento, eu comecei a pedir desculpas pra ele e falar que era pra ele se acalmar, que eu não ia terminar com ele, que pelo contrário, a gente ia ficar junto e tal. Eu comecei a falar pra ele que nós íamos ficar juntos, que era pra ele se acalmar, que eu não ia deixar ele e tal. Enfim, comecei a entrar ali na cabeça dele como uma tentativa desesperada de me salvar. Até que ele se acalmou, ele acreditou no que eu falei pra ele. E aí eu mostrei pra ele que eu tava machucada, eu precisava ir no hospital pra fazer curativos, que era pra ele me ajudar e tal. E falei pra ele que eu nunca ia contar pra ninguém, porque a gente ia ficar juntos, que eu amava ele e tal. E aí ele meio que acreditou em mim, né? E me levou no postinho pra cuidar dos ferimentos, né? Que alguns tinham sido alguns cortes e tal, e precisava dar ponto. E aí quando nós chegamos lá, ele falou que era pra eu dizer que eu tinha me acidentado, que não era pra contar dele e tal. Eu falei, não, eu não vou contar, não se preocupe, eu vou dizer que eu me acidentei, que eu bati com o carro, enfim, inventei um monte de desculpas. Só que em um momento, onde eu fiquei sozinha com a enfermeira que estava me ajudando, eu contei pra ela o que estava acontecendo e disse que ela precisava chamar a polícia. E disse pra ela tudo que tinha acontecido. E aí, ela muito discretamente, sem fazer escândalos, né, até para que ele não desconfiasse, falou com os supervisores dela e eles acionaram a polícia, né? E bom, quando a polícia chegou já não teve mais jeito. Foi aquele bafafá todo, aquela fofoquinha daqui, a fofoquinha dali. Também tiveram que chamar a minha mãe porque eu tava muito abalada. Chamar minha família, né, no caso. E aí todo mundo ficou sabendo, porque foi a maior fofoquinha lá nesse postinho. Foi um espalha pra cá, espalha pra lá. E a nossa cidade era uma cidade pequena, né? Então não demorou muito para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Inclusive a minha amiga. Ela foi até mim para saber o que tinha de fato acontecido. Ela pensava que se tratava de outra pessoa. E só quando ela chegou que ela veio descobrir que se tratava do namorado dela. Aí nós sentamos para conversar. Eu disse tudo para ela que tinha acontecido, como tinha sido, tudo. Desde o início até aquele momento. E pedi, claro, perdão, né? Que ela me perdoasse. Falei que eu estava muito arrependida. Mas que não era para ela pensar que meu arrependimento vinha por causa daquela situação. Não, já vinha desde o dia que a gente ficou, desde o dia que eu nem imaginava que ele ia se transformar nesse tipo de pessoa, que foi justamente por ele não aceitar que eu não queria mais ficar com ele, que ele começou a agir daquela forma. Ela falou, óbvio, que estava muito magoada comigo, né, que é óbvio, mas o importante naquele momento era resolver toda essa situação. Era resolver como é que ia ficar a situação dele, né? Era ver como é que eu ia ficar, porque querendo ou não, foi um trauma muito grande pra mim. Por muito tempo eu não conseguia nem andar sozinha pela rua. Eu prestei queixa, né, contra ele, obviamente, mas ele foi preso. Mas como a justiça nesse país não é das melhores, não demorou muito pra que ele fosse solto, né? A única coisa que eu ganhei foi uma medida restritiva, sabe? Ah, não pode se aproximar de tantos metros dela. Não dá em nada, né, gente? Só que graças a Deus ele não voltou a me perseguir, sabe? Ele se afastou completamente de mim. Ele e a minha amiga terminaram, né? Obviamente, ela não quis mais ficar com ele. E assim, ela me perdoou, digamos assim. A nossa amizade não voltou a ser o que era antes, mas eu também não diria que ela me odeia, sabe? A gente conversa, a gente ainda sai juntas, a gente brinca e tal, mas não é a mesma coisa de antes. Eu não diria mais que nós somos melhores amigas. E tá tudo bem, eu entendo que ela se magoou comigo, que ela não confia em mim, que talvez nunca mais volte a ser como antes, mas o que me conforta é saber que pelo menos ela não me odeia. E é óbvio que toda essa história serviu pra eu tomar uma lição pra minha vida, né? Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Contei a história do dia que eu fui talarica, mas eu esqueci de contar que elas também me talaricaram. Uma delas, especificamente. Então, bora fofocar mais. Voltamos à amizade e elas viviam me perguntando se eu tinha ficado com ele e eu, obviamente, falava que não. Na minha cabeça, aquilo ali não aconteceu. Foi um surto, gente. Pra mim, nada aconteceu. Se nada aconteceu, nada aconteceu. Na minha cabeça, essa história já até sumiu. Eu só tô contando ela aqui pra vocês porque... Enfim, já sumiu na minha cabeça. Voltamos à nossa amizade, falei pra elas que nada tinha acontecido e seguimos a nossa vida plena. A escola acabou, eu tomei bomba e foi isso. Repeti de ano, mas eu repeti de ano em outra escola. E como eu já não gostava muito do povo da escola, de basicamente ninguém da escola, eu não tive contato com ninguém. Tinha um contatinho com elas assim, mas não era igual antes a gente saía, enfim.
Comecei a ficar com o Guilherme. E aí, o Guilherme queria ver se ela, tipo assim, mesmo a gente conversando pouco, se ela ia ser talariquinha. A gente já sabia que ela ia ser talariquinha. Eu já sabia que ela ia ser talarica. Mas eu quis continuar pra poder acabar e foder com a minha saúde mental. Mandei o Guilherme mandar mensagem pra ela e a gente foi conversando. Ele foi, perguntou pra ela, começou a conversar, perguntou se tava tudo bem, se tava indo tudo bem na vida dela e tal. E ela rendendo o assunto. Porque se fosse eu não rendia o assunto, tá? Mas ela continuou rendendo o assunto. Eu fui e falei, então já que ela tá rendendo, dá em cima dela. O Guilherme disse a seguinte coisa: você está ficando com alguém? Queria ficar com você. Eu e o Guilherme, a gente não namorava. Então se aconteceu alguma coisa entre os dois realmente depois disso, que ele me contou pela metade, isso aí é problema dele. Porque eu não tava com ele, e nem ele tava comigo, mas a gente ficava sério. Inclusive, gente, não fiquem sério, é a maior coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Não fiquem sério, não existe ficar sério, é uma patifaria. Ela foi e falou com ele que não, que ela estava solteira, estava tudo tranquilo e ela não tava ficando com ninguém. O Guilherme disse pra ela, então tá bom, vem aqui pra casa essa semana. Ela disse o seguinte, vou. Aí o Guilherme falou assim, às vezes ela não sabe que a gente tá ficando, porque eu e o Guilherme ficava, mas a gente escondia de todo mundo. Ninguém sabia que a gente ficava, a gente não postava foto nem nada. Era bem escondidinho mesmo, assim, escondido. Aí o Guilherme falou, às vezes ela não sabe que a gente fica, então eu vou falar pra ela que a gente fica. Ele foi e falou, mas não conta nada pra ninguém, porque eu tô ficando com a Manu, tá? Ela disse simplesmente, tá. Nesse tá aí, eu já tinha falado, olha pra você ver, ela fazendo o que eu fiz com ela. Mas eu quis continuar pra ver até onde ia. Na verdade eu não, o Guilherme quis continuar pra ver até onde ia. Aí ele foi e falou, mas eu não vou pagar seu Uber não, você paga o Uber e vem, tá? Ela simplesmente respondeu, tá bom, que dia? Aí Guilherme marcou o dia e o horário, né? Agora, se ocorreu a situação, eu acho que não. Até porque o que eu tô trazendo aqui não é a infidelidade do Guilherme, é a talariquice dela. Enfim, diz o Guilherme que no dia da situação ele sumiu e foi isso, ela iria dar pra ele. No dia que a vendedora de uma loja colocou o número dela no bolso do meu marido. Esse dia a gente indo no shopping, porque ele tava precisando de uma blusa e uma calça que era aniversário da sobrinha dele. E a vendedora foi lá ajudando ele. Nossa, tem isso, tem isso, tem isso. Ele pegou algumas roupas e foi para o provador. No que ele foi pro provador, ele falou, amor, vem aqui pra me ajudar, né, a escolher. Aí ela falou, não seria melhor eu ajudar? Porque eu sou quase um especialista. Aí eu falei, não, meu amor, eu sou especialista no meu marido. Mas ela não se tocou. Quando ele tava já finalizando, ela pegou, trouxe mais algumas roupas pra ele. E ele falou, eu só escolhi a blusa, me dá as calças que eu vou provar. No que ela deu as calças a ele, ela falou assim, me dá as que estão aí dentro que eu já vou dobrando aqui, já vou organizando. Ele passou as calças pra ela, fechou a cortina, tirou a que estava vestindo, né, pra colocar as que ela tinha dado a ele. Ela, sem pudor nenhum, abriu a cortina, gente, do provador. Ela abriu. Ele provou todas as roupas que tinha pra provar, escolheu uma das calças que ela tinha dado. Estava com as calças, né, saindo assim, com as calças na mão. Ela estava do lado de fora e eu já tinha saído da frente do provador. Ele passou por ela pegou um papelzinho e colocou no bolso dele. Parte 2. O dia que a vendedora colocou o número dela no bolso do meu marido e eu vi. Eu vi nitidamente, eu acho que ela não me viu. As costas começaram a formigar e minha cabeça começou a esquentar. Mas foi de uma raiva sem tamanho. Ele não tinha nem sentido. Coloquei a mão no bolso dele e tirei o papel. A mulher me olhou com uma bola desse tamanho aqui pro meu lado. E aí eu abri o papel e tinha lá Joyce Silva. O número dela. Embaixo tinha me liga. Fui lá, numa das meninas que tava no caixa. Falei assim, cadê a gerente desse lugar? As meninas, nossa, o que aconteceu? Aí eu falei, eu quero falar com a gerente agora. Dá 5 minutos, desce a gerente. Eu falei, olha, isso aqui tava no bolso da calça do meu marido. Eu vi na hora que ela colocou, sem ele ver. A gerente falou, de novo, Joyce? Essa história de novo. Fiz um mini barraco ali, sabe? Só que eu sabia que, tipo, fazer um barraco ali não ia adiantar nada. Mas eu ainda falei umas coisas que estavam entaladas. Ela olhou pra mim e fez, ai, me desculpa. Eu pensei que você era a irmã dele. Como é que era a irmã dele? Você tava me chamando de amor. Que bicha falsa. Eu espero realmente que ela tenha sido demitida. E se ela não foi, que ela pegue uma pior que eu.